Deus, estou na dúvida, fico ou não com o Rusteng. Os 4 evangelhos, eu estou falando aqui no sentido do conteúdo, tá, pessoal? É ridículo. A obra do Rusteng é ridícula, tanto que ela não fez sucesso. Mas no Brasil, que é a FEB, hoje o movimento espírita tradicional é rustenguista. Mesmo que muitos movimentos espíritas que praticam o movimento espírita e seguem o movimento espírita não saibam. Isso é outra coisa curiosa, o movimento espírita segue Rusteng sem saber. Porque as práticas e o jeito de pensar do movimento espírita, do jeito de pensar do Emmanuel, do jeito de pensar do André Luiz, é rustenguista. Mas isso foi no Brasil. É importante essa restauração histórica. Porque, por exemplo, aquele outro povo que não tem cabimento, que é o povo da. O pessoal, por exemplo, que falava da adulteração da obra de Kardec, colocava muito isso, como o rustenguismo do Lemarri tendo prejudicado o espiritismo. Mas depois o Carlos Sete descobriu nos documentos que ele vai mostrar lá no Espírito sob Investigação, essa obra do Carlos Sete, que o russenguismo era muito fraco, mesmo entre essas pessoas que depois não seguiram direito Kardec. Então foi no Brasil que o estrago foi feito, mas o estrago que o russenguismo fez no espiritismo na época não é a força que dão, né? O próprio, por exemplo, erros do Lemarri não foi tanto por causa da questão dele ter namorado com o rustenguismo, né? Não, foi mais por outras questões. Mas, então eu tenho essa questão de Kardec construindo algo e não fazia nenhum sentido os espíritos já virem destruir algo que eles, junto, construíram já iam destruir, né? Então, esse é um ponto importante. Mas o outro ponto que é muito importante é o seguinte: esses dois termos que Kardec deu a ideia aqui, na questão 28, matéria inteligente e matéria inerte, ele depois não leva adiante. Então, olha que interessante. Ele propõe para os espíritos, e os espíritos dizem assim para ele: olha, isso compete a vós. E ele analisa e não leva adiante, porque depois disso ele não vai mais usar. Ele não vai empregar a própria ideia que ele deu para os espíritos. Porque ele viu que os espíritos não deram. Se fosse algo relevante, os espíritos iam ter dito: não, aplica que vai ser melhor. Os espíritos dizem assim: ó, escolha você. Ele diz: opa, então se eu que escolho, então não tem essa. E ele larga. E talvez ele tenha largado porque. Imagina o seguinte: se ele chama de matéria inerte, matéria inteligente, o fato de chamar de matéria ia gerar confusão. É melhor dizer que é imaterial, no sentido de que é diferente de tudo que a gente conhece de matéria. É melhor dizer é alguma coisa, mas vocês não sabem, não podeis dizer o que é. É melhor dizer isso do que chamar os dois de matéria. Mesmo colocando o adjetivo inerte e inteligente para diferenciar, ia gerar confusão. Então é interessante porque quem acompanha a obra, e agora com as cartas de Kardec que estão vindo à tona, a gente vê isso. Várias ideias que Kardec tinha de termos, ele não leva adiante ou ele muda. Por isso que ele estava sempre revisando as obras, revisando as obras, ele tirava, ele colocava, ele substituía, ele estava sempre de uma maneira obcecada reeditando as obras, sempre, todas. Ele estava sempre mexendo. Porque o exemplo clássico é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é interessante, porque ele faz assim, ó, ele lança o Livro dos Espíritos em 57, que é bem diferente do Livro dos Espíritos de 60. O de 60 é maior e a forma é diferente. Então ele muda. Aí, depois de 61, ele lança o Livro dos Médiuns. A primeira edição do Livro dos Médiuns tinha o vocabulário espírita. Ele tira o vocabulário espírita na segunda edição do Livro dos Médiuns. E o vocabulário espírita que aparece na segunda edição do Livro dos Médiuns, que é esse que a gente estuda, não é o vocabulário espírita que está na primeira edição, que era mais completo. Por que ele tira? Porque ele tinha a ideia de futuramente lançar um livreto só, um dicionário espírita. E no fim não deu tempo. Aí depois vem em 64 o livro o Evangelho, segundo o Espiritismo. Só que não vem com esse nome, né? A primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente comemora agora, esse ano,
eu acho que é os 150 anos ou 160 anos, agora tô ruim na matemática. Mas a primeira edição é a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a segunda edição, ele muda o nome, né? E a gente descobriu agora as cartas em que Kardec discute com os espíritos o nome da obra. Ele propõe para o Dr. Demer o nome, e o Dr. Demer fica meio não quer opinar. E Kardec força, ele diz assim para o Dr. Demer falar o que ele achava do nome da obra. E o Dr. Demer diz assim: pergunte para o Espírito de Verdade. Passou para o Espírito Puro. E o Espírito Puro, o Espírito de Verdade, Jesus, que era o guia de Kardec, diz assim para Kardec, como sugestão de nome: A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe o que Kardec fez? Não seguiu a ideia do Espírito de Verdade. Não seguiu a sugestão do Espírito de Verdade. Aí ele muda de a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo para o Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda edição, que é em 65. E não é essa edição que a gente estuda, que as pessoas conhecem o Evangelho. A gente conhece a terceira. Aí na terceira edição, que na segunda edição ele só mudou o nome, mas ficou a mesma coisa que a primeira edição, o conteúdo, a forma. Na terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, ele mudou o nome e a distribuição da obra. Tirou coisas e mudou coisas. Então, por que eu estou citando tudo isso? Porque tem a ver justamente com o que a 28 está tratando. Kardec escolhendo, mudando e sempre lapidando os textos, tirando frases, colocando, tirando coisa ali, tirando coisa aqui, mostrando que realmente esse papel é nosso. Não basta simplesmente o espírito ditar. E só para concluir essa parte desse papel, espíritos e homens e uso da linguagem, as pessoas não pensam o seguinte, logo, elas não raciocinam uma coisa muito simples. Se o espiritismo fosse feito assim, vem o espírito, dita, o médium que é santo recebe e a gente publica e está feito o espiritismo, as pessoas não raciocinam uma coisa, Kardec tinha o Cristo, que era um espírito puro à disposição. Se fosse assim, era só Kardec ter sentado lá no seu escritório, pego o médium que recebia Jesus, submeter todas as perguntas a Jesus, Jesus respondia, era um espírito puro, estava feito o espiritismo. A obra podia ser o espiritismo inteiro podia ser uma obra psicografada ditada pelo Cristo. Por que não foi assim? As pessoas não param para pensar. Porque não é assim que eu descubro a verdade. Simplesmente perguntando, o Espírito respondendo. Por isso que ele diz, tem uma parte da revelação que é papel dos homens, trabalho dos homens. Os Espíritos não vão fazer. Depois que Kardec criava a teoria, criava os textos, depois, aí é uma coisa interessante. Depois que ele terminava, sabe o que os Espíritos faziam? Agora nós vamos ditar um texto explicando, complementando o que tu escreveu. Depois que ele tinha feito. Isso é muito comum no livro dos médios. Kardec está tratando, daqui a pouco no final vem o Erasto, vem o Lamennais, vem Sócrates, vem algum espírito e daí dita uma explicação para os fenômenos. Mas depois que Kardec já criou os termos, depois que Kardec já desenvolveu a teoria. Então é muito interessante isso. Para a gente perder essa visão ingênua de espiritismo que a gente tem. Não, tem lá um médium que é um profeta santo, ele recebe. O Emmanuel vai dizer isso abrindo o nosso lar. A introdução, o prefácio de nosso lar é o Emmanuel que faz. E o Emmanuel, ele sugere que o André Luiz é o representante da coletividade dos espíritos. Ele está falando em nome de todos, para dar um ar de autoridade, né? Mas não é assim que funciona o espiritismo. Um espírito vem e disse em nome de todos. Negativo. Vai ter valor de opinião pessoal. Pode dizer que é na
na visão de todos. Ah, estou aqui representando. Imagina se eu dissesse assim, Laura, estou aqui representando todos